Fala galera, beleza? Eu sou o professor Tiago Cavalcante, estamos aqui diretamente do Núcleo Pré-Vestibulares, o cursinho que revolucionou o Cariri. Galera, hoje nós viemos aqui trabalhar um assunto que tem uma importância mediana. Não é daqueles assuntos que são mais cobrados em prova de vestibular, mas são daqueles assuntozinhos que quando nós deixamos de lado e às vezes nos é exigido esse assunto numa prova de vestibular, muitos de nós erramos e perdemos questões exatamente por não dar a devida importância que cada assunto merece. Nós sabemos muito bem que vestibulares concorridos, como por exemplo as medicinas, são vestibulares que você não pode desprezar assunto, não pode desprezar a aula, tem que estudar tudo, tem que ler tudo que tem pela frente. E aí dentro dessa lógica, se o teu curso é um daqueles cursos concorridos, é um daqueles cursos que exigem mais, é um dos assuntos que você precisa estudar. Se o seu curso não é tão concorrido, o seu vestibular não é tão exigente, esse assunto ele se torna um pouco menos importante, porque a presença dele em provas também não é tão grande assim, tá bom? Mas hoje nós viemos falar das famosas revoluções liberais do século XIX, tá? Lembre-se que o século XVIII, que nós vimos há algumas aulas atrás, foi um século marcado pela eclosão das primeiras grandes revoluções. No século XVIII, nós temos, por exemplo, a independência dos Estados Unidos, que também é chamada de Revolução Americana. Nós temos a Revolução Francesa, que talvez aí seja a revolução mais conhecida da história, a mais comentada da história. E nós temos também o início da chamada Revolução Industrial, que vai começar na Inglaterra por volta do ano de 1760. Então, olha só que negócio interessante. No século XVIII, as revoluções elas possuem nomes, tá? Revolução Americana, Revolução Francesa e Revolução Industrial. No século XIX, essas revoluções elas continuam acontecendo. Só que elas não vão ficar conhecidas pelos seus nomes, elas vão ficar conhecidas pelas suas datas, tá? Esse conjunto de revoluções, também liberais como as do século XVIII, e que aconteceram no século XIX, elas ficaram conhecidas como revoluções liberais do século XIX, que são divididas em dois grandes conjuntos, dois grandes pacotes de revolução. As revoluções de 1830 e as revoluções de 1848, tá? Antes de começarmos a explicar essas revoluções, se faz necessário lembrar uma questão, tá bom? Até o século XVIII, nós tínhamos na Europa uma estrutura chamada Antigo Regime, lembra dele? O Antigo Regime é aquele sistema político, econômico, social e cultural que perpassou a Europa do século XV ao século XVIII, caracterizado pelo absolutismo político, pelo mercantilismo, pela uma sociedade estamental, que é aquela sociedade com baixa mobilidade. Uma vez que você nasce na classe, você permanece na classe até o final da sua vida. E também, culturalmente, a influência da religião, muitas vezes no sentido de orientar as pessoas o que era correto e o que era errado e retirar muitas vezes a liberdade das pessoas de não querer ser religiosa, de ter uma religião diferente, por aí vai, tá? Então essa estrutura engessada controlava a sociedade europeia até o século XVIII. São as ideias iluministas que vão romper com essa barreira e que vão permitir que as revoluções aconteçam e que essas revoluções vão colocar em xeque essa estrutura, tá? Entre elas, a principal é a Revolução Francesa. Nós lembramos também muito bem que ao final da Revolução Francesa vai chegar ao poder um cidadão chamado Napoleão Bonaparte.
Bonaparte. E quando Napoleão Bonaparte chega ao poder, ele dá continuidade a essas ideias da Revolução, espalhando-as por todo o continente europeu. É como se a era napoleônica fosse uma Revolução Francesa em escala bem maior. A Revolução Francesa abala o antigo regime na França. A era napoleônica abala o antigo regime em toda a Europa. Então, quando Napoleão é finalmente derrotado e exilado em Santa Helena e encontra nesta ilha o final da sua vida, é como se toda essa estrutura revolucionária tivesse sido derrotada. E aí os inimigos de Napoleão vão tentar resgatar, restaurar o chamado antigo regime. Essa tentativa de restauração, ela começa por volta de 1815 e se estende até 1830, porque a partir de 1830 vai eclodir as chamadas revoluções liberais do século XIX. E aí definitivamente essa estrutura do antigo regime vai entrar em colapso e vai surgir a sociedade nova que é a que nós temos hoje com as características que nós temos. Uma vez que a gente disse isso e deixou claro como é que essas revoluções vão começar, vamos observar agora as características dessas revoluções, tá? Primeiramente, as revoluções de 1830, tá bom? Lembrando uma coisa, presta atenção, essas revoluções, elas são liberais, tá? Se elas são revoluções liberais, Tiago, quais são as bandeiras que elas defendem? As liberais. Tiago, tu pode me lembrar uma bandeira liberal porque eu estou esquecido? Vamos lá. Uma bandeira liberal clássica. Reduzir o poder do Estado. Beleza? Redução do poder do Estado é uma bandeira liberal. Uma outra bandeira liberal clássica. Divisão de poderes. É uma outra bandeira liberal. Uma outra bandeira liberal, liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade de associação. Todas essas bandeiras são bandeiras liberais clássicas, tá? Então todas essas ideias também eram defendidas por essa revolução. Então se essas revoluções, a do século XVIII e a do século XIX, elas defendem a mesma bandeira, por que você acha que eu estou trazendo essa revolução aqui? É porque ela vai trazer uma novidade, que é o que está logo aqui, depois dos dois pontos. Tá? Então, qual é a grande novidade que as revoluções de 1830 vão trazer para o mundo? A ideologia nacionalista. Então, cuidado, é isso que você tem que entender, certo? Eu não posso falar de nacionalismo no mundo antes de 1830. Classificar qualquer movimento anterior a 1830 como um movimento de caráter nacionalista é perigoso. Lembre-se que em história nós temos conceitos, e conceitos históricos possuem tempo e espaço. Se você pega um conceito histórico e tira ele da sua temporalidade ou da sua espacialidade, você está alterando o conceito, tá? Então cuidado com isso, galera, pelo amor de Deus, para não perder questão bobamente, uma questão fácil se transformar numa questão difícil, tá bom? O que é que essa ideia, essa ideologia nacionalista vai desencadear? Vários países europeus vão utilizar essa ideologia para justificar os seus processos. Entre eles, destaquemos aqui dois: as independências e as unificações. Alguns países europeus, que ainda não eram independentes nesse momento, vão utilizar a ideologia nacionalista para se tornar independente. Um exemplo claro disso, a Bélgica. A Bélgica vai se separar das Províncias Unidas dos Países Baixos, utilizando como ideia central o nacionalismo. Eu sou belga, eu não sou holandês, eu não sou de Luxemburgo.
A minha característica, a minha identidade, a minha raiz é belga. E aí essa ideologia nacionalista vai servir para pautar esse discurso, que por sua vez vai servir para a separação. Tranquilo? Outro ponto fundamental é a questão das unificações. Ao longo do século XIX, nós temos a eclosão de movimentos em diversos países, onde esse nacionalismo vai ser utilizado como elemento para unificar territórios. O caso mais clássico disso, que é uma aula que nós vamos ver lá pela frente, então não vou antecipar isso, é a unificação da Itália e a unificação da Alemanha. Itália e Alemanha eram dois países que não existiam até a primeira metade do século XIX. Ou seja, se você quisesse marcar uma viagem para a Itália em 1822, você não conseguiria, porque a Itália não existia. O que existia era o território italiano, mas o país chamado Itália só passa a existir na segunda metade do século XIX. E a ideologia utilizada para o surgimento desse território é exatamente a ideologia nacionalista. Deu para entender a importância desses processos? Outra coisa que eu quero lhe chamar a atenção. Essas revoluções elas vão eclodir dentro do ambiente europeu, mas vão reverberar em várias partes do mundo, inclusive na nossa terrinha aqui de meu Deus, tá? Aqui, por volta de 1830, nós estávamos vivendo o quê? A monarquia. O governo de um cidadão chamado Pedro I, que foi o nosso primeiro imperador, aquele que construiu a nossa independência, aquele que nos libertou de Portugal, pelo menos na historiografia oficial, é a ele que é atribuído esse processo, quando lá nas margens do riacho Ipiranga, ele levanta a espada, olha para os soldados e dá a ordem: soldados, laços, fora. E aí os soldados arrancam do paletó a faixa verde e vermelha que representa as cores da bandeira de Portugal. E aí ele teria gritado independência ou morte. Nós, amantes da história crítica, sabemos que o negócio não foi bem por aí e que existe uma série de elementos que construiu essa narrativa, essa versão romanceada do processo para engrandecer, glorificar a figura de Dom Pedro I como patrono desse processo, tá? Mas o fato é o seguinte, tirando este momento, esses 5 minutos de fama, que foi o grito do Ipiranga, Dom Pedro I acumulou uma série de problemas com a população brasileira e mais particularmente com a elite política brasileira. Ele impôs uma constituição autoritária, ele reprimiu violentamente alguns conflitos no Nordeste, particularmente a Confederação do Equador. Ele se envolveu numa guerra contra o Uruguai e perdeu essa guerra, quebrou o Banco do Brasil, se envolve numa questão do trono português. Enfim, a administração de Dom Pedro I foi marcada por tantos percalços que no final ali da administração, por volta de 1830, a imagem dele já estava muito machucada. E aí começou a se criar uma ideia que Dom Pedro não era bem o que o Brasil precisava, principalmente pelo fato dele ser português e não brasileiro. E esse sentimento anti-lusitano vai ser potencializado pelas ideias nacionalistas que estavam rodando o mundo e que também chegaram aqui ao Brasil. Talvez o momento onde essa antipatia aos lusos fique mais evidente é num episódio que ficou conhecido como Noite das Garrafadas, um conflito entre brasileiros e portugueses, cujo instrumento de destaque nesse conflito foram garrafas. E aí, diante de tamanha impopularidade, Dom Pedro I foi aconselhado que o melhor seria ele deixar o trono, e assim ele o fez, abdicando ao trono em favor do seu, como ele muito colocou na carta dele, o seu muito amado filho Pedro de Alcântara, que na época só tinha 5 anos de idade. Tá bom? Então, revoluções de 1830, ideia central, nacionalismo. Nacionalismo esse que vai servir de base para independência e unificação. O outro conjunto de revolução, galera, de revoluções,
são aquelas que acontecem por volta do ano de 1848, tá? Essas revoluções, elas também vão trazer um novo elemento, um elemento de destaque, que são as ideias socialistas. É a primeira vez que esse conjunto de ideias vai evoluir, vai emergir dentro do cenário político, do cenário cultural das sociedades europeias. Então, na mesma lógica das revoluções anteriores, eu não tenho como falar em socialismo antes de 1848. Você não pode chamar movimentos anteriores a 1848, por mais que pareçam, de movimentos socialistas. Por exemplo, dizer que a Revolução Francesa foi socialista é perigoso. Dizer que a Conjuração Baiana aqui no Brasil, por querer a abolição da escravidão, por querer a igualdade entre brancos e negros, é um movimento de esquerda ou socialista, é perigoso. O que você pode dizer, se o item trouxer essa discussão, é que em alguns casos tais movimentos são precursores do socialismo. Por exemplo, o discurso de Rousseau de combate à propriedade privada é um discurso precursor do socialismo, mas chamar Rousseau de um socialista é perigosíssimo, porque a ideologia socialista ela simplesmente não existia. Como é que você vai chamar alguém de algo que não existe? Então tem que se ter cuidado com esse tipo de conclusão precipitada, é uma conclusão muito rápida, quando na verdade o socialismo ainda era embrionário, tá? Então, uma vez que você entendeu isso, as revoluções de 1848, elas são liberais, elas são nacionalistas e elas são socialistas. Peraí, Tiago, deixa eu ver se eu entendi. O liberalismo não é coisa de burguês? É. E o socialismo não é coisa de operário? É. E burguês e operário não são geralmente inimigos? Geralmente são. E nessas revoluções eles estavam juntos? Estavam. Mas como, se eles eram inimigos, estavam juntos? Porque nesse momento, esses inimigos tinham um inimigo maior, que era o antigo regime. Então, o inimigo a ser derrotado era o antigo regime. Era a nobreza tradicional, era o conservadorismo, era a sociedade tradicional. Então, burguesia e proletariado estavam do mesmo lado, na mesma causa, na mesma revolução, tá? Então, lembrando, são revoluções liberais, são revoluções nacionalistas, são revoluções socialistas. O conjunto de revoluções que aconteceu em 1848 no mundo ficou conhecido genericamente como Primavera dos Povos. Primavera dos Povos. Olha, uma dica, viu? A possibilidade disso daí cair é muito maior do que todo o resto que eu falei, certo? Então, se eu tivesse que apostar num assunto para uma prova de Enem, seria a Primavera dos Povos. Por quê, professor? Porque a prova do Enem adora movimentos sociais. E a Primavera dos Povos, no entendimento de muitos historiadores e sociólogos, é o nascimento de um grande movimento social onde essas ideias socialistas vão estar presentes em muitas das reivindicações das camadas operárias naquele momento, tá bom? Então fica atento, dá uma olhadinha nesse conceito de primavera, que é um conceito interessante. Inclusive, olha para cá. Essa palavra primavera, certo? Quando ela é utilizada dentro de um contexto histórico e sociológico, ela perde o sentido que se dá ao termo. A primavera geralmente é lembrada como uma estação do ano onde as flores nascem, tá? No sentido sociológico, essa metáfora do nascimento das flores, ela vai significar o despertar e o florescer dos povos contra as injustiças. Então, quando a palavra primavera está associada a uma questão social, geralmente o que está se buscando compreender é que uma determinada sociedade se cansou de um governo injusto, autoritário, de um contexto de desigualdades e decidiu se levantar contra essa realidade.
E aí, na história da humanidade, nós temos diversas primaveras importantes que o professor Tiago pontuou aqui do lado do quadro para você. Todas são importantes e todas merecem alguns minutinhos da sua atenção. Lembrando primeiro a Primavera dos Povos, que é exatamente esse conjunto dessas revoluções liberais que vai sacudir diversos países da Europa, França, Alemanha, Espanha, enfim, diversos países europeus vão passar por esse cenário de agitação em 1848, tá? Primavera de Praga, que acontece em 1968, dentro da Guerra Fria, vai acontecer num país chamado Tchecoslováquia, quando chega ao poder um líder chamado Alexander Dubček e tenta implementar um conjunto de reformas naquele país para desvencilhar esse país do domínio soviético. E aí essa tentativa de implementação desse socialismo de face humana, socialismo de rosto humano, separando a República Tcheca da União Soviética, algo parecido com o que o Tito fez na Iugoslávia, não é? Vai causar uma reação violenta por parte da União Soviética e esse levante ficou conhecido como Primavera de Praga, tá? Em 2010, nós temos o início da eclosão de diversos movimentos de rebeldia em países muçulmanos do norte da África e algumas regiões do Oriente Médio. E esse conjunto de levantes que geraram mudanças políticas ficaram conhecidas como Primavera Árabe. Tá? Alguns países se destacam nesse processo: Tunísia, Egito, Líbia e Síria. Tunísia, Egito, Líbia e Síria. Na Tunísia, no Egito e na Líbia, a Primavera Árabe causou mudanças políticas. Na Tunísia e no Egito, os ditadores foram derrubados. Na Líbia, o ditador foi derrubado e assassinado. Na Síria, a Primavera Árabe não teve sucesso e acabou se transformando numa guerra civil violenta que repercute, infelizmente, até os dias de hoje, tá bom? Então, dá uma olhadinha nessas revoluções liberais, não deixe esses assuntos esquecidos num canto qualquer do seu caderno e das suas memórias, porque são assuntos que, embora não caiam muito, quando caem, geram muita dificuldade, tá certo? Espero que você tenha gostado do assunto, espero que tenha dado para dar uma esclarecida aí. Num próximo momento a gente volta com outro tema importante para você, tá bom? Um beijo grande, fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.